If you brought your Bibles, turn to Ephesians chapter 5. Se trouxe a Bíblia, abre em Efésios capítulo 5. What Kathy and I would like to do today is to expound on this passage that talks about Christ and the church and husbands and wives. O que a Kathy e eu gostaríamos de fazer esta manhã é expandir ou analisar essa passagem que fala sobre Jesus e a igreja e marido e mulher. This passage actually begins in verse 21. Most Bibles start the passage in verse 22, but it actually starts in verse 21. Essa passagem, na verdade, ela começa no versículo 21, né? Muitas Bíblias faz a divisão começando no versículo 22, mas o texto começa no versículo 21. It starts out by saying, "Be subject to one another in the fear of Christ." Começa dizendo no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Most often, the word subjection is used for the wife to the husband. Muitas vezes, com frequência, a palavra submissão é usada sobre a mulher em relação ao marido. When you expound on this passage, however, you find out that being subject to one another is a two-way street. Quando você se aprofunda nessa passagem, você descobre que essa ideia de sujeitar-se um ao outro é uma via de duas, né, de ida e volta. It says of a wife that she's to be subject to her husband. Fala para a esposa que precisa ser submissa ao marido. But it says of the husband he's to die for his wife. Mas diz para o marido que ele é para morrer pela esposa. If you ask me, God has placed the greater responsibility on the husband. Se você me perguntar, eu digo que Deus colocou uma responsabilidade maior no marido. And so when we look at the purpose of marriage, we find out there's three things that we need to remember about why God created marriage. Então, quando a gente olha sobre o propósito do casamento, a gente vê três coisas que precisamos lembrar sobre a razão de Deus criar o casamento. The first thing is so that we can make one another better than we would be by ourselves. Primeira coisa é para que nós possamos tornar um ao outro melhor do que nós seríamos sozinhos. The second thing is that you become more usable to God by your marriage. Segunda razão é que você se torna mais útil para Deus através do casamento. And the third thing is to show Christ's love through your relationship with one another. E a terceira razão é para mostrar o amor de Cristo através do relacionamento de um com o outro. And so as we begin this process of dissecting the responsibilities of the husband, the responsibilities of the wife, it all boils down to ultimately our relationship with God. Então, quando a gente começa esse processo de olhar detalhadamente a responsabilidade do marido, a responsabilidade da esposa, tudo se resume na questão do nosso relacionamento para com Deus. And so, ladies, we're going to start with us. Então, senhoras, vamos começar conosco. Ephesians 5:22 through 24. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Did you ladies hear a bad word in there? Vocês, senhoras, ouviram uma palavra meia suja aí dentro? It's called submission. Se chama de submissão.
Women in America don't like to think about submission, Mulheres na América não gostam de pensar sobre submissão. and probably women in Brazil don't either. E provavelmente mulheres brasileiras também não gostam. It makes us think that we're not worth as much as a man, Nos faz pensar que nós não temos tamanho valor quanto o homem, or it makes us think we're going to have to be a slave. ou nós começamos a pensar que vamos nos tornar escravas, But that's not what it is at all. mas não é nada disso. It was actually a military word that was used to tell the order that things were done. Na verdade, foi uma palavra usada no exército e descrevesse a ordem em que as coisas tinham que ser feitas. It was just the way that authority was played out in many different ways. Foi simplesmente a forma que a autoridade se colocou na prática em diversas situações. You submit in your job. Nós nos submetemos em nossos empregos, You sort of submit to your traffic laws. nós mais ou menos nos submetemos às nossas leis de trânsito, menos. You submit to your government. Nós nos submetemos ao nosso governo, We submit in so many ways, but we don't want to submit to our husbands. nós nos submetemos em tantas formas, mas nós não queremos nos submeter aos nossos maridos. So think about life. Think about life in your city if there was no submission to any of these authorities. Pensa como seria a vida em sua cidade se não existisse submissão nenhuma às autoridades. There would be total chaos, wouldn't there? Estaria caos total. The same in the home. If there's not an order of authority in the home, there'll be chaos. É a mesma coisa no lar. Se não houver nenhuma ordem de autoridade, vai haver caos. So here's my definition of submission. Então, essa é a minha definição da submissão. It's being willing to give up your rights É tiver disposto de ceder os seus direitos for the good of someone else. em favor do bem do outro. Now that's not so hard, is it? Isso não é tão mal, é? That makes it sound a little better. Soa melhor. So why do we fight submission? Então, por que nós lutamos contra a submissão tanto? Are you afraid that your husband is going to make a bad decision and then it's going to ruin your family? Vocês têm medo que teu marido vai tomar uma decisão errada e que vai trazer ruína para sua família? Do you think that he doesn't really care about what you think and he just wants to do things his way? Você acha que ele não importa com o que você pensa, o que você quer, ele só quer as coisas do jeito dele? Or maybe you're just one of those women that want to be in control of everything. Ou talvez você é uma daquelas mulheres que precisa estar em controle de tudo. Whatever your reason is for not submitting, if the husband does his part, as Dave will be talking about later, it makes it much easier for us to want to submit. Seja o que for o teu motivo para não querer se submeter, se o marido fizer a parte dele, como o David vai nos explicar daqui a pouco, facilita muito nós mulheres fazermos a nossa parte. Did you notice in verse 22, he gives the reason why we actually submit. Vocês perceberam em versículo 22 que dá um motivo pelo qual nós deveríamos submeter. You want to read it? Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. As you do to the Lord, you're not submitting because your husband maybe is the best decision maker in the world. Como ao Senhor. Você não se submeta porque o teu marido vai tomar as melhores decisões no mundo sempre. You're not submitting to him because you trust his every decision. Você não submete ao teu marido porque você confia em cada sequer decisão que ele tome. You're submitting to your husband because you love Jesus. Você se submete ao seu marido porque você ama a Jesus. So your submission has really nothing to do with what your husband is like. Então, na realidade, a sua submissão não tem nada a ver com do jeito do seu marido. It's not about his character or his ability to lead. Não tem nada a ver com o caráter dele, nem com a sua habilidade de liderar. But it's about Jesus and our obedience to him. É tudo sobre Jesus e a nossa obediência a ele.
Here's some things, ladies, that I want you to remember about submission. Eu vou apresentar algumas coisas, senhoras, que eu quero que vocês lembrem sobre a submissão. And maybe this will make it just a little bit easier for you to go ahead and obey. E eu gostaria que tornasse para vocês mais fácil de obedecer essa ordem. Notice that the wife is supposed to willingly choose to obey. Observe que a esposa precisa escolher livremente de obedecer. The husband is never commanded to make her submit. O marido nunca tem nenhuma ordem de fazer a mulher submeter-se. And there's many places where the husband thinks he is in complete control, Muitas vezes o marido acha que ele tem controle completo, but that's not biblical. mas isso não é bíblico. Remember back in the Bible times, the women had no value. Lembra, nos tempos da Bíblia, mulheres realmente não tinham valor. They were merely a possession of the man, maybe not as valuable even as his donkey. Foram vistos como a posse do homem, talvez com menos valor do que a jumenta dele. So when Jesus, through Paul, gives us this command, Então, quando Jesus, através do Paulo, nos dá essa ordem, he's actually bringing the women up to an equal status with the men. na verdade, ele está elevando a mulher a status igual ao do homem. We can choose what we want to do as far as our submission to the men. Nós podemos escolher o que vamos fazer em relação à nossa submissão aos maridos. So it actually protects us and it gives us value. Nos protege e nos valoriza. Also, I want you to remember that our submission is limited. Também, eu quero que vocês lembrem que a nossa submissão é limitada. In Colossians 3:18, we're told that the woman is to submit as is proper in the Lord. Em Colossenses 3:18, eu vou ler rapidinho esse versículo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. E ela está destacando esse como convém. So submission doesn't mean that you go along with immoral actions. Então, submissão não quer dizer que você vai apoiar ações imorais. A Christian couple shouldn't even have to worry about this anyway. Casal cristão nem deveria precisar preocupar com ações imorais, com imoralidade. But if your husband is not a Christian and he may ask you to do something that's immoral, Mas se você tiver um marido descrente e talvez ele pede que você faça algo que é imoral, incorreto, then you have the right to say no. That's what Colossians 3:18 says. então você tem o direito de dizer não. É isso o sentido de Colossenses 3:18. And I have one other thing I want to tell you about submission. Eu tenho mais uma coisa que eu quero contar-lhes sobre a submissão. The wives are never told to obey their husbands. As esposas nunca são ordenadas a obedecer aos seus maridos. Sorry, guys. Desculpa, senhores. We're told to submit, and submit includes obedience. Nós somos ordenados a submeter, a sujeitar, e submissão inclui a obediência. But the word obey itself is a totally different word and is not ever used in this husband-wife relationship. Mas a palavra obedecer é outra palavra e nunca se usa em termos desse relacionamento entre marido e mulher. So, as you think about submission, and as Dave comes and presents the next part about men, Então, enquanto nós estamos pensando sobre a submissão, enquanto o David vier para apresentar a próxima etapa sobre os homens, you realize that your duty is actually to Jesus. percebam que o seu dever, na realidade, é para com Jesus.